Você vai ver e ouvir o podcast Sona Fala. Está começando mais um episódio do Sona Fala. Sejam bem-vindos. Esse é um espaço para ir mais fundo no universo de quem lida com pessoas. Sem script, sem resposta pronta, mas com muita troca, reflexão e prática. Se você lidera ou vive os desafios da gestão de pessoas, esse podcast é para você. Muito bem, mais um episódio aqui do nosso podcast. Vamos fazer o nosso check-in tradicional. Tá eu e a Fran aqui novamente, né, Fran? Como você chega pro episódio do dia de hoje? Tava falando, Malu, há pouco, né, antes de ligar aqui, antes de entrar no ar, que eu tô acelerada. Eu chego acelerada, então meu desafio hoje aqui vai ser acalmar os pensamentos em primeiro lugar para poder fluir aí o nosso bate-papo. Mas é assim que eu chego. Eu chego da mesma forma também e eu tô com uma... Eu acho que quando a gente tá acelerada, talvez tu esteja sentindo isso também, eu tô com uma desorganização mental, assim, e eu acho que em função de muitas pautas que estão na mente ao mesmo tempo. E não por acaso isso tem a ver com o tema que a gente programou para o dia de hoje, né? Então eu chego agitada, com muitas pautas, com a minha mente embaçada, desorganizada, mas também bastante responsabilizada por falar sobre o que a gente vai falar aqui, né? Que é um tema que a gente gosta muito, né? Hoje o nosso tema é aprendizagem para além do que se ensina. Então, dentro daquela perspectiva que a gente, tudo que nós aprendemos precisa ser ensinado, precisa vir de um lugar formal, a gente vai entender como é que isso funciona dentro das organizações. E é o que a gente vive diariamente, né? Então, o que a gente preparou para hoje? Eu tenho algumas perguntas que eu vou largar para ti aqui de começo, né? O que a gente realmente ensina dentro das organizações? O que se pode ensinar? Será que os treinamentos são aquilo que se ensina? Tudo é possível aprender dentro de treinamento? Ou o que mais? Aonde mais a gente aprende, né? Quais são os movimentos organizacionais que ensinam mais do que qualquer iniciativa formal de aprendizagem, né? E a cultura. Como é que a cultura ensina dentro das organizações? Isso é pano para nossa manga, né? Como é que te bate essas perguntas? Nossa, eu penso que é complexo de entender e talvez mais complexo ainda de colocar isto em prática, né? Olhando pelo viés das áreas de gestão de pessoas. Mas sabe que todos os anos eu tomo contato, né? Nós na Sona fizemos isso com a pesquisa da ABTD e o último panorama de treinamento e desenvolvimento no Brasil mostra que nós superamos os Estados Unidos em número de horas de treinamento e desenvolvimento, né? Nós estamos com 24 horas e os Estados Unidos com 21 horas por colaborador, né? E quando eu olhei esse dado, ao mesmo tempo que ele diz tanto quanto a um investimento monetário de tempo real, né, para isso, ele também me incomoda, porque olhar para a aprendizagem é muito mais do que olhar para horas de treinamento, né? Sim, as horas de treinamento podem ser uma escala, podem ser uma forma de medir, mas ficar só nisso é reduzir, inclusive, a capacidade que nós, seres humanos, temos de aprendizagem, né? Porque a gente falar de ensino é uma coisa, a gente falar de repasse de informações é uma coisa, agora a gente falar de aprendizagem efetiva é outra, quando a gente consegue perceber aquele conceito, a gente consegue perceber aquela visão, aquela técnica acontecendo de fato na prática. Então, entender que são coisas distintas, eu acho que é o primeiro passo. Mas que sim, que se complementam, que são necessárias, e aí a gente está falando da aprendizagem formal e da aprendizagem informal, né? E aí eu vejo que uma grande dor de muitas pessoas que conduzem os processos da área de treinamento e desenvolvimento é que a aprendizagem informal, ela sai do controle da área, né? E isso incomoda.
O pessoal está fazendo algo lá no setor, eu não acompanho, não está centralizado no GP. Tá, mas será que a minha preocupação tem que ser o controle, a centralização desse controle? Ou tem que ser se de fato as pessoas estão aprendendo, se o ambiente está propício para que as pessoas aprendam? Também vejo que aqui hoje é uma oportunidade que a gente tem de trazer um ponto de atenção para onde o nosso olhar, enquanto GP, enquanto organização, está em relação à aprendizagem. E tu sabe que, entendendo assim o que a gente vê em termos de aprendizagem, qual que é o conceito de aprendizagem que se tem dentro das organizações, né? Então, quando a gente fala de aprendizagem formal, em muitas empresas, todo o espectro de aprendizagem se resume a isso, né? As iniciativas de treinamento, as trilhas de aprendizagem, as plataformas de conteúdo. Parece que toda aprendizagem, ela se resume às estruturas de aprendizagem, né? E aí a gente vai olhar lá para os modelos de gestão, para as teorias, e quando que a gente começou a trazer aprendizagem para dentro do ambiente organizacional como uma pauta relevante, como uma pauta estratégica, né? A gente tem um livro de 1991 que eu resgatei, né? Que é a Quinta Disciplina do Peter Senge, que ele traz a aprendizagem, de fato, a capacidade de uma empresa aprender, né, o conceito organização que aprende, como uma propriedade, um ativo cultural de algumas organizações, né? Porque se a gente for pensar, via de regra, todo mundo está aprendendo, todo indivíduo está aprendendo, desde criancinha até o fim da vida, toda empresa está aprendendo, desde o começo, da abertura do seu CNPJ até... independente de fazer treinamento formal ou não fazer treinamento formal, né? A gente criou essa distinção, mas o fato é que a gente está sempre aprendendo. O que a gente fala em aprendizagem é usar a aprendizagem de uma forma intencional, e é o ritmo dessa aprendizagem. Se toda a organização está aprendendo, querendo ou não, a gente precisa gerenciar o ritmo dessa aprendizagem, né? E aí, é por isso que daí a gente começa a ver a importância de voltar o olhar para o sistema. De não deixar a aprendizagem só condicionada, e eu acho que essa é a primeira coisa quando a gente entra como SONA dentro de uma organização, né? Por exemplo, agora a gente teve um trabalho de desenho de ecossistema de aprendizagem. Quando a gente trabalha com desenho de ecossistema de aprendizagem dentro de uma empresa, a primeira pergunta que a gente faz é: o que tem aqui de aprendizagem? A gente começa a fazer esse levantamento. Aí começam as iniciativas formais. E a gente vai registrando, vai registrando. Quando isso esgota, a área de apoio fala: é isso que temos. Tá, mas e o que mais? E como é que as pessoas, elas perpetuam os conhecimentos? Como é que elas perpetuam os valores no dia a dia, né? Como é que elas resolvem os problemas de forma prática? Como é que elas trocam informações entre si? Como é que elas se comunicam? Como é que a liderança perpetua os propósitos dentro da organização? Como é que se alinha os objetivos? Ou não se alinha, né? Então, aí a gente começa a fazer um entendimento de tudo o que acontece dentro desse contexto do sistema. E aí a gente tenta entender como é que essa organização aprende, em que nível essa organização está em cultura de aprendizado e qual é o ritmo e a gestão que se tem sobre esses aprendizados, sobre esses processos informais de aprendizado. Aí a gente começa realmente a falar sobre aprendizagem dentro de uma empresa, né? Por isso, né, Malu, que quando nós estruturamos um programa de desenvolvimento de lideranças, de equipes, enfim, a gente precisa expandir para fora da sala de aula, né? Que é o que a gente sempre fala, assim, é olhar para como o ambiente está se estruturando, quais são as permissões invisíveis que estão sendo dadas ou não estão sendo dadas, né? E que reforçam muitas vezes comportamentos que a gente está querendo combater. A gente está querendo combater aquele comportamento, mas indiretamente a gente age reforçando esse comportamento, né? E aí eu lembro sempre de um exemplo que uma vez eu cheguei numa organização e já fazia trabalho há anos lá e o dono dessa empresa falou assim: Fran, tu precisa
fazer algo aqui, não sei o que tu vai fazer, um treinamento, um desenvolvimento, tem que fazer alguma coisa, porque os engenheiros daqui, eles mentem. E aí não sei se tu vai trabalhar ética, talvez alguma temática nesse sentido. E eu perguntei para ele por que ele queria trabalhar, né, essas questões, o que acontecia quando, né, que ele concluiu que eles mentiam. Ele disse não, porque eu pergunto se eles foram nas obras e eles me dizem que foram nas obras. Só que eles não foram, eu sei que eles não foram. E aí eu pedi para ele, o que tu faz quando eles te dizem que foram e você sabe que eles não foram? Ele falou, eu deixo quieto, finjo que tá bom, eu acredito em vocês. Falei, pois é, neste exato momento o que você tá fazendo é reforçar o justo comportamento que você quer combater, que é o comportamento da mentira, né? Então eu poderia trabalhar ética com eles, eu poderia trabalhar, mas se no dia a dia esse ambiente estivesse dando sinais de que mentira aqui é permitido, esse comportamento poderia ser tendencioso a isso. Claro que a gente está falando, não estou falando de um desvio de conduta, algo nesse sentido, mas estou falando de uma, né, não deixa de ser uma mentira, mas é um comportamento que não se queria e estava sendo reforçado pelo próprio gestor, né? Quando eu inibo o time, por exemplo, de fazer perguntas, não falo nada, mas me incomodo, fecho a cara, fico brabo, me afasto do time quando vem perguntas inquietantes. Eu tô comunicando isso pro time, eu tô dizendo isso pro time de que aquilo é algo que não é permitido naquele ambiente, né? Então, toda vez que nos chamam para fazer um desenvolvimento, a gente sempre tenta conhecer e investigar um pouquinho mais como se dão as relações ao entorno dessas pessoas que nós vamos desenvolver, né? Como que é o líder, como que são os colegas, como que as áreas trabalham juntas, né? Porque isso tudo é o que são sinais de que a gente precisa ressoar para fora dessa sala de aula e não ficar realmente só no conceito. Essa semana eu estava fazendo o Facilitando Conexões, né? Que é um programa, um método próprio da Sona, que é para formação de facilitadores. A gente já fez vários, né, dentro da Sona, mas mais uma vez eu reforcei uma percepção que me chama bastante atenção, né? De que a gente reduz a aprendizagem ao repasse de informações. Como nós estamos preocupados em repassar informação. Quando a gente traz no Facilitando, uma das primeiras perguntas que vem é: como que eu organizo o conteúdo para fazer esse repasse? É muito conteúdo? É pouco conteúdo? O que vem primeiro? O que vem depois no conteúdo? E a gente esquece que deslocamento de comportamento, ele precisa afetar, né? Ele precisa atravessar o outro, porque nós adultos não vamos mudar se nós não nos sentirmos atravessados por aquilo, não sentir a necessidade, não criar a consciência para a mudança, né? E a gente faz isso quando a gente tem um aprendiz ativo no seu processo de aprendizagem. E aí eu tô falando ativo não só dentro de sala, mas ativo como um todo, um aprendiz autodirigido, um aprendiz que realmente se sente impulsionado a buscar conhecimento, buscar pessoas, buscar se colocar em experiências. A gente usa o CEP mais R do Alex Bretas, né? Conhecimento, experiências, pessoas e redes para evoluir tanto em questões comportamentais como em questões técnicas. Mas até mesmo as questões técnicas são atravessadas por questões comportamentais, né? Se eu estou aprendendo sobre investimentos, por exemplo, numa cooperativa de crédito, para que eu possa identificar essa necessidade, as necessidades num associado, por exemplo, eu preciso me sentir encorajado para isso, eu preciso me sentir autoconfiante.
de uma certa forma, vai atravessar questões comportamentais também. Então, eu acho que esse é um outro ponto. A gente divide muito isso ainda. Isso aqui é técnico, isso aqui é comportamental. E talvez também seja um grande desafio, quando a gente pensa em aprendizagem organizacional, em como fazer essa intersecção desses dois pontos dentro da organização e na mente das pessoas, né? Porque a gente ainda divide muito isso. De que a teoria e a prática, elas não estão dissociadas, né? Elas estão conectadas. E eu vejo que a percepção de valor dentro de algumas empresas é muito superficial, né? Não se entende que a aprendizagem, ela existe dentro da empresa para resolver problemas complexos, para resolver problemas ainda mais complexos, para resolver problemas que ainda não emergiram, para criar futuros, né? Para criar inovação. E aí eu tenho uma questão com essa pauta da inovação, porque antes de trabalhar com gestão de pessoas, eu trabalhava com gestão da inovação, né? E aí o sentimento que me causava era de que a inovação era algo que a gente tinha que entrar na empresa e ela ia ser implementada ali dentro, um processo de inovação. E isso sempre me incomodou, porque a leitura que eu faço é que a inovação é o resultado de um processo que é de aprendizagem. Então, se você tem uma empresa que não tem um ambiente onde se pode questionar, onde se pode criar futuros, onde se pode tratar problemas complexos com a complexidade que ele tem, que é tentando, testando, experimentando, buscando referência, reconfigurando referências, e isso é aprendizagem, a gente não consegue gerar inovação lá no final como um resultado. Então, eu sempre, para mim, a inovação, ela estava muito mais ligada ao contexto, ao ambiente, à ambiência inovadora, né, que é um conceito dentro da gestão da inovação, do que propriamente a um processo que vai se criar, a um comitê de inovação, ao quanto de ideias são geradas. O quanto de ideias não é um indicador de inovação, porque a gente pode ter milhões de ideias e nenhum resultado e nenhum problema complexo resolvido a partir dessas ideias. E aí é que eu venho percebendo cada vez mais o quanto a questão da aprendizagem como um ativo organizacional, ela é uma questão de modelo mental. Né? Então, uma empresa que separa o que é conceito e o que é prática e não consegue interrelacionar essas duas coisas no seu dia a dia, ela pode cansar de fazer treinamento, ela pode bater todas as metas ali de horas de treinamento e mesmo assim os problemas, as mesmas questões continuam se repetindo e se repetindo e se repetindo, né? Ou seja, essa empresa, ela não se torna uma organização que aprende, né? Que passa por uma situação, enfim, uma crise ou qualquer situação difícil e ela captura conhecimento para que da próxima vez que aquilo acontecer, ela reagir de uma forma diferente, ela ter recursos diferentes, ela está estruturada de uma maneira diferente, ou ela antevê aquele cenário e ela consegue mitigar que aquela crise se instale novamente, enfim, ela não captura isso, né? Ela só reage, né? Ela fica nesse movimento responsivo. Então, essa compreensão da aprendizagem como um valor, como um ativo estratégico, eu vejo que é uma mudança de mentalidade. Com certeza. E sabe que te ouvindo agora, Malu, claro que a gente está falando de diferentes, quando a gente fala em aprendizagem, a gente está falando de diferentes níveis de aprendizagem, né? Diferentes níveis hierárquicos, né? A área operacional, tática, estratégica, enfim. Mas, por vezes, a gente quer condicionar as pessoas, né? Quando a gente vai até montar vai fazer um briefing, vai montar uma experiência de aprendizagem, que a gente está capturando ali o que a empresa quer, a gente percebe que por vezes se quer um condicionamento. E principalmente falando de cargos táticos e estratégicos, o quanto a gente está conseguindo trazer essa mentalidade, essa capacidade de resolver problemas complexos, como você disse, né? Ou a gente está querendo pegar algo que já existe e simplesmente replicar, condicionando as pessoas para
aquele método, aquela teoria, enfim. A gente sabe que hoje em aprendizagem, informação não é o problema. O maior problema é como nós fizemos a curadoria, como nós administramos essas informações, né? Como nós canalizamos essas informações. E ainda eu vejo a aprendizagem organizacional muito vinculada, principalmente falando em desenvolvimento comportamental, à informação. Informação é uma parte extremamente importante, sim, mas não tem como, por exemplo, uma pessoa aprender a se comunicar sem ser violento fazendo um curso numa plataforma digital. Fran, mas não funciona? Funciona para aprender o como, o quê. Mas o como precisa para além disso, né? Não vai ser dessa forma. Eu vejo que às vezes a gente superestima ou subestima também algumas ferramentas que ou vai funcionar para tudo, ou vai resolver tudo, ou não vai resolver nada. Não, sim, a plataforma é algo importante. Eu vejo que tem até empresas trazendo assim, não, nós temos universidade corporativa. A gente tem uma plataforma com 1.500 cursos. Legal em ter lá uma curadoria dos cursos e dos conteúdos que a gente acha importante para a nossa organização. Mas isso é uma parte. Agora, como que a gente vai lidar com essa informação? Como que a gente vai administrar essa informação? Como que a gente vai criar ambiente para que essa informação possa ser transferida para a prática e, de fato, criar aprendizagem é que é a grande questão. E também te ouvindo, vai vindo várias, né? Como eu falei, eu tô acelerada hoje, então eu fico pensando em várias coisas. E aí tu tava falando, Malu, e eu até cheguei a escrever aqui para mim não esquecer essa pergunta, né? Aonde está a aprendizagem dentro da organização? Aonde está a aprendizagem? Ela está na plataforma, ela está nos facilitadores internos que a gente tanto prepara, ela está nos manuais. Nas pessoas-chave, né? Quem são as pessoas-chave? Aonde está a aprendizagem? E eu diria que um dos grandes erros que a gente comete é achar que a aprendizagem ela está concentrada em algumas pessoas apenas, ou nesses lugares formais. E aí, quando a gente acredita que a aprendizagem, ela está no gerente só, a aprendizagem está no colaborador-chave, a gente deixa de aproveitar uma inteligência coletiva que é justamente o que engaja as pessoas na aprendizagem a virem a compartilharem, a falar dos erros que elas cometem, dos erros que já cometeram, que aprenderam com esses erros, né? E é uma prática que a gente mesmo utiliza, sempre escutando, abrindo espaço para as turmas, abrindo espaço para as pessoas, né? Poderem trazer o que elas sabem sobre aquilo. Porque hoje é muito difícil a gente não ter o mínimo conhecimento sobre algo que a gente vai fazer, seja ele comportamental, seja técnico, porque como eu disse, hoje nós temos, né, na palma da nossa mão a informação que a gente quiser. Se nos derem 1 hora aqui para pesquisar sobre o planeta XYZ, a gente vai pesquisar. Tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Disponível. Então, poder aproveitar todas as fontes de aprendizagem organizacionais, internas, eu acho também que é um grande pulo do gato, assim. Como fazer esse aproveitamento? Porque talvez a gente não esteja aproveitando muitas vezes pessoas que estão ali fazendo no dia a dia, aprendendo com colegas, enfim, como eu disse, com o próprio erro, e a gente não abre espaço. Aí a gente coloca lá um instrutor que sabe muito, achando assim, vamos deixar quem sabe muito falar e os que não sabem nada muito pouco escutar. E aí a gente perde aquele aprendiz ativo, que é uma das formas mais eficientes de gerar aprendizagem organizacional. Seja numa turma formal, ou seja na interação diária de um setor, por exemplo. E eu acho que a questão do modelo, dos modelos de gestão, né? Porque num modelo tradicional, num modelo mais controlador, né? As pessoas não precisavam ser pensantes, quanto menos propositivas, que é isso que tu tá falando. O conhecimento vinha de pessoas específicas, cascateava para as bases
E as pessoas que estavam nas bases precisavam só executar, entravam com as mãos, não entravam com a cabeça, Já diria né? Ford, né? Com o pensamento. Então, o recondicionamento desses modelos, né, de menos controle, de mais autonomia, de mais colaboração, pressupõe essa aprendizagem ativa, pressupõe esse modelo mental. E aí, quando eu falo de modelo mental, eu não estou falando só do modelo mental individual. Muito antes disso, é um modelo mental coletivo, porque poder tomar contato com conceitos é simples. O difícil é eu lá no dia a dia encontrar a permissão, tanto nos meus aspectos individuais, particulares, quanto nos aspectos interpessoais, a condição de correlacionar o meu conhecimento lá, minha base, meu repertório, meu referencial, com a situação que requer ali, com a situação prática que se apresenta. Então, esse modelo mental do ambiente, né? Então, quando a gente fala de aprendizagem, a gente tem que olhar para além do nível individual, né? A gente entra muito em contato com empresas que pedem para nós propostas, para que a gente, né, elabore ali as iniciativas de aprendizagem. E a gente sempre que pode traz esse olhar ecossistêmico, né? Como é que está o sistema para esse contexto da aprendizagem? Porque a gente precisa entender que sim, a gente tem uma fatia que corresponde ao nível individual. Quais são as motivações dessas pessoas, as aspirações dessas pessoas, os sentimentos, o que ela vê valor, né? O que ela precisa conhecer em termos de conceito, o que ela precisa vivenciar, o que ela precisa desenvolver de habilidade, o que ela precisa praticar, né? O nível individual é super importante, só que a gente tem que entender que a gente precisa escalonar, ampliar esses níveis. E aí a gente tem o nível do nós, né? O nível de aprendizagem em equipe. Como é que essas equipes estão colaborando? Como é que está a mentalidade coletiva dessas equipes, né? E o Peter Senge, nesse livro da Quinta Disciplina, ele fala muito da visão sistêmica. Por que é tão difícil a gente ter uma visão sistêmica? Porque, claro, a gente ainda se aprisiona na nossa entrega individual. A gente não olha para o todo. Então, beleza, se eu estou fazendo o que eu tenho que ser feito, isso dá uma dose de conforto, mas e a minha equipe? Que daí é o aprendizado de time. O que o meu time está fazendo está influenciando em outros times? Está fazendo sentido para outras equipes? Será que o que eu preciso dentro da minha equipe não está lá num outro setor? Será que está no treinamento que eu estou solicitando para o RH? Ou será que está numa troca, numa conversa de valor, num benchmarking, seja dentro da minha empresa, seja fora da minha empresa? E aí a gente vai para um outro nível, que é o nível do todo, que é o nível cultural. Então, a gente sempre vai falar em cultura, né? Em todo momento a gente vai falar em cultura. E quando a gente fala em aprendizagem, mesmo que a gente esteja formatando ali uma iniciativa de aprendizagem formal, a nossa obrigação com a empresa, com o contratante, é sempre abrir os olhos para como está o sistema, né? Esse ambiente, ele está se comunicando de uma forma positiva para essa aprendizagem? Existe diálogo? Existe ambiente para que esse eu que aprendeu lá no individual, ele possa praticar? E essa prática, ela vai gerar respostas, e essas respostas, elas vão ser vistas como positivas, esse repertório vai ter, né, influência ali no sistema. Então, é tudo isso, né? A gente precisa olhar o aprendizado, essa mentalidade, esse modelo mental para aprendizado, como um pressuposto de cultura, né? Então, se ele não existe, a gente vai continuar tendo aquele cenário que a gente vê muito, né? O que vai ter no escopo do treinamento? Aí tem ali segurança psicológica. Aí a gente vai conceituar o que é segurança psicológica. Sendo que segurança psicológica se vive, não se ensina. Aí vai ter ali, tem comunicação não violenta. Não, mas isso eles já tiveram. Isso eles já tiveram, já passaram nessa prova, né? Eles já tiveram isso. E aí a gente precisa entender, eles já tiveram, mas o quanto disso foi e se perpetuou dentro do todo, o quanto isso atravessou a organização, o quanto isso está servindo para resolver problemas complexos, né?
Malu, aprender deixa de ser um evento, né? E vira ambiente mesmo, né? Eu acho que é isso que tu tá falando. E o Peter Senge, ele fala, a gente tem uma fixação em eventos pontuais. Isso. Em situações específicas. É como se eu tivesse uma deficiência ali, e aí eu vou entrar com um conceito, com um conteúdo, e vou botar um band-aid ali, e isso vai ficar contido ali, vai resolver, né? Enquanto que, na verdade, é muito mais, é uma identificação de padrões, né? Isso. Se a gente criar um evento sobre comunicação para melhorar a comunicação e não trabalhar no diagnóstico, na identificação de padrões, na percepção desses padrões, na responsabilização, né, autorresponsabilização sobre esses padrões, para mudar esses padrões, pode ter 300 horas de treinamento sobre comunicação, que a comunicação vai continuar sendo um problema. Malu, sabe que te ouvindo assim me vieram 2 pontos importantes e um é a constância, que é isso que tu fala, né? A gente já sabe e na nossa prática, e não só na nossa prática, isso também já foi levantado, né? Que mais importante que a intensidade na aprendizagem é a constância. E a gente percebe isso, né? Que empresas, às vezes, que têm um elemento contra a cultura, por exemplo, de falta de diálogo, às vezes, não, nós vamos fazer um evento, como você disse, ou vamos trabalhar neste ano diálogos corporativos, feedback, enfim, como se trabalhar num ano, né? E esse também é um ponto de atenção na anualidade. Não, o ano passado a gente já trabalhou isso, agora esse ano a gente vai trabalhar outra coisa. Como se a aprendizagem, ela coubesse numa janela de um ano. Nós temos a curva de aprendizagem e ela não é estanque para todo mundo, né? Cada um tem uma curva de aprendizagem diferente. E aí, falando isso do individual, mas quando a gente sobe um nível e fala do coletivo, a gente sabe que comportamentos, quando estão incrustados na cultura, eles levam anos para serem modificados, e aí a gente fala, né, que fazer a mudança de cultura é redirecionar um transatlântico, então é um esforço gigante para que isso aconteça, e não é um ano que vai modificar esses comportamentos, até porque em um ano tem pessoas que entram, tem pessoas que saem, tem pessoas que aprendem numa velocidade, outras em outra velocidade, então olhar para essa constância, olhar para a longevidade da mudança comportamental, principalmente, claro que aqui a gente está falando um pouco mais das questões comportamentais, porque é o nosso, né, nicho e conhecimento, mas quando a gente está olhando para a aprendizagem, qual é a linha de tempo que a gente está colocando para sim pensar em iniciativas, pensar em ações, fomentar rituais, né? Qual é a linha de tempo? É um ano? É anual? Ou eu estou realmente conseguindo colocar a devida importância que determinados comportamentos arraigados necessitam, né? Aí quando eu falo de reduzir, é sobre isso, sabe? A gente reduz e acha assim, não, eu vou fazer um workshop super power de 4 horas e todo mundo vai aprender uma mega técnica para trabalhar confiança das relações. Gente, confiança... Antes da técnica, a gente precisa criar a abertura das pessoas para isso. Antes delas aprenderem como fazer, elas precisam suspender os padrões que elas já têm, aquilo que as impede de criar uma relação segura, porque se elas não criam uma relação segura é porque tem algo que está impedindo, senão elas já estariam fazendo isso. Como que elas vão suspender isso para daí sim poder entender como elas vão colocar aquilo em prática no dia a dia, fomentar aquele comportamento, né? Então, pensar em como ambientar as pessoas também para receber é algo muito importante. E o outro ponto que eu percebo na prática e com a gente mesmo, né? Porque a gente também vive isso, a gente bebe dessa água diariamente, que é o quanto a gente quer se arriscar pouco. Porque se colocar em experiência, e a gente falou isso no nosso primeiro episódio, né, lá no episódio da abertura, se colocar em experiência é o que já diz o 70-20-10, né, 10% formal, 20% nas relações e 70% na prática, na experiência. E por vezes a gente quer mudar, mas a gente não quer correr o risco de mudar aquele comportamento.
ou mesmo aquele ambiente, né? Esses dias eu tava num grupo e eu falei assim, muito bem, tá todo mundo vendo que não tá legal, que não é isso que a gente quer, esse distanciamento era um distanciamento entre áreas, mas ninguém quer dar o primeiro passo para fazer essa mudança acontecer. Então, é o risco das relações, né? É o risco de se colocar. Não, eu quero diminuir, como eu falei, o distanciamento entre áreas, então eu vou precisar me arriscar em chamar o meu colega, poder conversar com ele, poder entender o que desmotiva ele para poder estabelecer essa troca. E é isso que a gente incentiva muitas vezes como pós-work, inclusive, né? A gente fala, agora vamos sair de sala, vamos encarar as nossas dificuldades, né? Como eu falei das relações de confiança, se a gente não estabelecer uma relação de confiança, vamos entender o que nos distancia, né? E isso, claro que eu tô falando de forma agora individual, mas isso, quando a gente pensa no coletivo, é também pensar em como as lideranças, como a direção, qual é o discurso, qual é o fomento que a direção, que as lideranças fazem, né? E aí eu tô falando, às vezes, de pequenas coisas, de palavras, de posturas, né? De dar o primeiro passo, às vezes, né? De ser o primeiro. Isso. Por exemplo, eu vejo muito, assim, ó, a vergonha que existe de trazer uma ideia numa reunião. A vergonha, né? A vergonha, o medo da exposição, como isso é presente dentro dos ambientes, né? Não, eu não quis falar ali porque eu ia dar uma bola fora. Ou, nossa, não falei na reunião, mas eu vou falar contigo aqui na paralela. Mas era na reunião, era no ambiente coletivo que a gente tinha a possibilidade de dialogar sobre isso, de negociar. Que bom que trouxe na paralela, mas como existe, às vezes, essa resistência de se expor, essa vergonha de se expor, e quando tu fala os líderes poderem autorizar isso, é declaradamente autorizar que se possa ter essa participação, é trazer esse envolvimento, é questionar, né, puxar para dançar, não é, alguém tem alguma sugestão? É, Fran, o que tu pensa sobre isso? Malu, qual que é a tua opinião sobre isso? Dinamizar, às vezes, as reuniões, né? Cada um anota aí o que pensa, vamos fazer um compilado coletivo e também dar o primeiro passo. Porque uma coisa é a gente estar falando lá nos colaboradores das pontas não terem segurança psicológica numa reunião para apresentar a sua ideia. Agora, às vezes, a gente vê a nível de diretoria, de gerência, os líderes não têm essa capacidade de gerar curiosidade, de instigar, de pensar complexo, de analisar outros pontos de vista, de ampliar o olhar. Gente, se nesse nível da diretoria, né, onde a gente deveria ter a maior concentração de iniciativas de aprendizagem, de comportamentos de aprendizagem, né, dessa ambiência, desse pressuposto cultural, o que vai sobrar para a ponta, né? A ponta vai identificar uma oportunidade de melhoria e vai fazer alguma coisa com aquilo? Não, porque não vai ter a autorização inconsciente mesmo, a autorização subjetiva para ir contra algo que já está determinado. Aí a gente volta lá para um comando-controle que a gente está tentando superar, né? Malu, e falando exatamente disso, assim, do comando e controle, né, desse padrão de comportamento, eu lembrei de um exemplo que muitas vezes, como é algo subjetivo e sutil, mais do que subjetivo, é sutil, a própria empresa não se dá conta de como ela está reforçando alguns comportamentos, tá? Há um tempo atrás, a gente tinha um evento com um grupo de pessoas onde várias questões iriam ser trabalhadas, era o start de um grande projeto, e era um grupo que ele precisava ser mais autorresponsável, ele precisava ser mais comprometido, enfim, tinha uma série de questões, mas a autorresponsabilidade era uma delas. E a área de gestão de pessoas disse o seguinte, olha, eles são uma área que eles usam bastante celular, e a gente pensou em colocar uma caixinha lá na frente ou nas mesas, enfim, para que eles coloquem o celular dentro da caixinha, né? Veja o quanto um pequeno sinal, né, uma ação quase que inofensiva,
ela estaria reforçando justamente o comportamento que a gente iria trabalhar no evento, que era autorresponsabilidade, que era esse senso, né, de pertencimento, enfim. Falei, não, vamos trabalhar a consciência dessas pessoas. Vamos trabalhar a confiança que nós temos, inclusive, nelas, de que cada um vai estar com o seu celular e não vai pegar o celular por algo que seja irrelevante. Vamos utilizar esta oportunidade de um combinado, como eu disse, aparentemente inofensivo, para justamente trabalhar um comportamento que a gente vai trazer na nossa fala. Porque olha que contraditório, né? A gente está trabalhando um comportamento de compromisso, mas ao mesmo tempo a gente está dizendo para as pessoas, a gente vai confiscar o celular de vocês porque a gente não acredita que vocês são capazes de se autocontrolar para o uso do celular. E a gente vai ficar quase como um vigia, comando e controle de vocês para que isso aconteça. A gente está dizendo para as pessoas que elas só devem fazer aquilo que precisa ser feito quando nós estaremos vigiando elas. Mas a gente não se dá conta da complexidade disso. É só uma caixinha para botar o celular, né? Sim, essa capacidade de eu olhar para o funcionamento a nível cultural e conseguir identificar os padrões e dentro desses padrões conseguir identificar quais os que proporcionam aprendizagem e quais os que matam a aprendizagem, as empresas que têm essa capacidade, essa sutileza, seja partindo de uma área de gente que consegue ter um bom olhar de diagnóstico, um bom senso crítico, seja a partir dos líderes, e os líderes são as melhores pessoas, né, para poder fazer esse olhar e ter a ambiência para poder dizer, olha, eu estou identificando um padrão aqui para nós que não é produtivo. A gente teria muito mais aprendizagem, né, se a gente pudesse construir isso, porque realmente, assim, agora eu lembrei de uma outra situação que a gente está muito apressado. A gente está atropelando as coisas. A gente está fazendo as coisas num ritmo. A gente está levando essa questão da produtividade num extremo onde a gente não está conseguindo nem analisar como que a gente faz, de que forma a gente está atuando, o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, às vezes, essa obsessão pela produtividade também nos boicota de gerar aprendizado. Mas aí é que vem a questão, a gente erra às vezes nas mesmas coisas. A gente perde tempo, a gente gasta recursos porque a gente está muito apressado, porque a gente não colhe aprendizado. Nós tivemos recente uma situação com uma empresa que o discurso dessa empresa nós somos muito produtivos, o nosso ritmo aqui é acelerado, nós somos acelerados e nós tínhamos uma questão simples para elaborar com eles. Tu estava comigo nessa situação. E esse discurso, aqui as coisas são muito ágeis, aqui as coisas têm velocidade. Quando nós nos demos conta, nós estávamos na terceira reuniões de mais de 1 hora para debater uma situação simples. Porque não foi possível identificar que a pressa estava acabando com a possibilidade de resolver de fato aquela situação, até que nós tivemos que sinalizar, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo esse papel. Olha, quem sabe vocês conversam entre vocês, alinhem quais são as prioridades, os objetivos de vocês, qual é o problema a ser resolvido. A gente volta para uma reunião e aí sim a gente consegue propor uma solução. Mas, olhando para o funcionamento de vocês, a gente já consegue perceber que esse e esses padrões podem ser a questão de vocês. Então, talvez a questão de vocês seja cultura. Então, às vezes a gente está acostumado num determinado fluxo de funcionamento e a gente não para olhar para esse padrão. E esse padrão justamente é o padrão que está nos impedindo de aprender. E aí entra uma coisa que, claro que a experiência na aprendizagem, sobretudo na aprendizagem organizacional, ela é necessária. Só que a experiência e o repertório, ela precisa andar junto. Porque se a gente continua dentro de uma cultura, é aquela história do sapo escaldado, né? Vai aumentando a temperatura e ele vai ficando ali. E ele morre escaldado porque ele não percebe que aquilo ali não está saudável. Às vezes a gente está muito sapo escaldado dentro da cultura. E aí vem e repetindo experiências dentro de um mesmo contexto, dentro daquilo que a gente já conhece,
como é importante, às vezes, sair. Por isso que, às vezes, a gente é o que denuncia, olha, aqui tem um padrão que não está te ajudando no processo de aprendizagem, aqui tem um padrão que está boicotando o teu processo de aprendizagem. Porque a gente tem esse olhar fresco. Então, às vezes, eu sair do meu ambiente, eu conversar com gente de outra empresa, nós falamos aqui com o pessoal do estúdio sobre o Gramado Summit, né, que teve recentemente, sair, ir para um evento, conversar com gente de fora, fazer benchmarking, entrar dentro de outra empresa, entrar dentro de outro setor, fazer intercâmbios para ampliar o teu repertório, ler, trazer conceito, trazer conhecimento, estudar. O quanto isso abastece as referências de dentro da organização e faz com que as experiências novas possam ser encorajadas também. Porque, às vezes, precisa que venha a consultoria de fora e dizer, olha, esse modelo aqui é bacana de vocês testarem. Às vezes é preciso ir lá para um summit e assistir um case sobre uma empresa para voltar para a minha empresa e dizer, olha, quem sabe a gente testa essa experiência nova aqui. Então, o repertório também tem um valor importante. Né? E eu acrescentaria, né? Eu acho que é a experiência, é o repertório e é a reflexão em cima disso, né? Hoje a gente tá muito assim, ó, não, vou pegar o resumo de um livro, eu vou... Muito rápido, né? Muito rápido, enquanto a aprendizagem, ela se dá no processo. Ela se dá no processo. Eu gosto de ler o livro, porque enquanto eu tô lendo o livro, eu vou fazendo conexões que se eu pegasse o resumo e lesse em 1 hora, eu não faria essas conexões. Então, eu vou anotando, isso aqui me lembra tal coisa, isso aqui eu posso fazer um post, isso aqui eu posso colocar num desenvolvimento, isso aqui pode sair um jogo. Só que isso leva tempo. Aprender leva tempo. E falou antes da produtividade, da pressa, eu vejo que também nem sempre a gente está conseguindo dar o tempo que a aprendizagem necessita, porque é um processo de amadurecimento. A gente precisa amadurecer ideias, conhecimentos técnicos, comportamentos. Então, querendo ou não, a gente precisa desse tempo. E esse tempo tem que estar no ambiente, esse tempo é trabalho, né? Às vezes eu vejo clientes meus, líderes, que eles engatam uma reunião na outra. Às vezes eu vou entrar numa sessão de mentoria com o cliente, ele está todo atrapalhado porque ele saiu de uma reunião, entrou em outra, saiu, e é a 4ª reunião que ele está. Que tempo que ele teve de pensar, que tempo que ele teve de decantar aquilo que foi trabalhado ali. O cérebro dele está tão condensado de informações que ele não está nem conseguindo processar. E a gente está caindo muito nesse engodo do que é o conhecimento imediato. Claro que é como um filme. Para a gente ver se a gente vai aprofundar e assistir aquele filme inteiro, a gente lê a sinopse. A sinopse, resumo, a gente tem o primeiro contato com aquele conteúdo. Mas a gente precisa depois fazer o aprofundamento. E eu acho que a gente não está se permitindo fazer nem no nível individual da aprendizagem, nem no nível sistêmico esse aprofundamento. Então, a gente está vivendo a era das 5 dicas, né? 5 dicas para resolver isso, 5 dicas para você fazer aquilo. Como se fosse tudo, né? Tudo a nível de 5 dicas. Tá tudo bem as 5 dicas, não tem problema nenhum 5 dicas, tá? Inclusive, se a Sona fizer um post de 5 dicas, não nos julguem. Mas isso não tira o lugar do aprofundamento, né? Não dá pra gente condicionar que com 5 dicas eu consigo resolver aquilo dali, né? Isso aí. Bom, estamos adiantadas aqui. Quanta coisa tem para falar sobre isso ainda, né? Quantas coisas a gente teria para fazer mais um episódio. Eu acho que sobre aprendizagem nós vamos fazer vários, porque cada roteiro que a gente fica pensando, isso aqui a gente tem que falar, ele pode se desdobrar em tantos outros, né? Mas vamos para o nosso check-out, então. Fra, como você sai, ou o que fica pulsando aí desse episódio? Eu saio reflexiva no sentido de como eu, hoje, posso contribuir para essa mentalidade organizacional, né? E eu acho que a gente já contribui muito. Mas é isso que me inquieta, assim, né? As pessoas vão esquecer do slide, do manual, mas talvez elas nunca esqueçam de tudo que elas precisam fazer para sobreviver nessa cultura. Isso é o mais forte. E como eu não ser engolida pela aprendizagem escolarizante,
que por vezes esperam de nós isso nas organizações, né? Que a gente vá lá com uma apostila, com slides legais e fale muito bem sobre um assunto X. E eu acredito num trabalho, a Sona acredita num trabalho que ressoa, que vai além disso, que ecoa na organização. Então, eu saio daqui pensando nisso, assim, que eu não perca de vista esse olhar mais ampliado. É isso. E a minha inquietação que eu saio desse episódio é que é justamente isso que eu falei antes, tem tanta coisa para falar sobre isso, é um tema que ele é super complexo e o receio que eu tenho quando a gente trabalha esse tema e a inquietação que eu saio é que como empresária agora, não falando como estudiosa de aprendizagem, como empresária, a aprendizagem para a nossa empresa é um produto. E, às vezes, a sensação que dá é que trabalhar a aprendizagem no nível cultural, no nível sistêmico, acaba, muitas vezes, se tornando um produto caro. E quais são as empresas que vão, de fato, abraçar o preço de trabalhar a aprendizagem de uma forma real, consistente dentro das empresas, dentro das suas organizações. Como é que eu vou ajudar o RH a vender esse valor, a propagar esse valor para quem assina? Então, essa é a minha inquietação quando a gente fala da pauta de aprendizagem. Como que a gente vai realmente transcender as linhas superficiais ali da aprendizagem individual, da explanação de conceito, da aprendizagem formal. E a gente sabe que tem público para isso, tem empresas que fazem isso, a gente tem clientes que hoje têm cultura de aprendizagem, fomentam cultura de aprendizagem, mas é como que a gente vai cada vez mais perpetuar isso dentro do mercado, dentro do nosso business, né? Então, essa é a minha inquietação. É isso? É isso, Chegamos por hora. No final, né? Por hora, tantas coisas, né? Poderiam ter sido faladas, mas tantas coisas também falamos. E chegamos ao final de mais um episódio do Sona Fala. Um espaço para provocar reflexões, compartilhar experiências, ampliar o olhar sobre pessoas e negócios. Profundo e sem script. A gente agradece a sua companhia nesse bate-papo e se fez sentido para você e você acha que vai fazer sentido para mais alguém, compartilha essa conversa. Se quiser nos acompanhar mais de perto, @sonaecosistema, @francieldc, @maluleitão e a gente estreita mais essa conversa. Até o próximo episódio. E assim chegamos ao final deste episódio. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Se esse conteúdo te agregou, não esquece de seguir, curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!